O milionário fica tocante ao ouvir a mendiga negra pedir para pagar os ovos depois. A cidade pulsava como um coração ferido, cheia de vidas que se desenrolavam em cada esquina. Lucas, o milionário que parecia ter tudo, caminhava por uma rua movimentada, cercado por carros luxuosos e vitrines reluzentes. O brilho de sua fortuna não conseguia ofuscar as sombras que se arrastavam ao seu redor. Foi então que ele a viu. Stella, uma mulher em situação de rua, com um olhar que parecia carregar todo o peso do mundo. Seus cabelos desgrenhados refletiam os raios de sol, mas sua pele negra enunciava a luta contra a sociedade que a desprezava. Stella se ajoelhou no chão, suas mãos sujas segurando um pedaço de papel amassado. Por favor, senhor, só preciso de um pouco de dinheiro para comprar ovos. Minha filha está com fome e eu prometi fazer uma refeição. As palavras saíram de sua boca como um grito silencioso, ecoando nas entranhas de Lucas. Ele hesitou. Algo no olhar dela o tocou de uma forma que ele não conseguia entender. Era uma fragilidade que há muito não sentia. Enquanto passava por uma infância marcada por dificuldades, ele tinha prometido a si mesmo que nunca mais voltaria a sentir aquela dor. E agora, ali estava ele, parado na frente daquela mulher. O dilema naquele momento implacável: ajudar ou afastar-se. Essa escolha começou a alimentar lembranças delineadas por frustrações e perdas. Um eco distante de sua própria história. Afinal, o que vale a minha fortuna se não a uso para fazer a diferença? Ele se aproximou, mas não conseguiu tirar os olhos do papel amassado que Stella segurava. Como uma lâmina que corta a pele, uma verdade impactante surgiu. O pai da filha dela, aquele que havia abandonado as duas, era o seu antigo sócio. A conexão era um golpe profundo, um passado que ele não havia conseguido enterrar. Ele está à procura de nós. Stella disse um sussurro, como se revelasse um segredo proibido. O coração de Lucas acelerou. O homem que arrastou sua carreira à ruína, o responsável pela falência que devastou sua vida, agora se tornava o pivô da existência de outra pessoa. Com os olhos arregalados, ele não sabia o que fazer. O que isso significava? Ele era um milionário, mas naquele momento se sentia como um mendigo. Enquanto as pessoas ao redor olhavam desconfiadas, murmurando entre si sobre a cena, Lucas sentiu um nó na garganta. Ali estava Stella, com sua filha e a esperança em forma de ovos. E, ao mesmo tempo, o peso do seu passado o assombrava como uma sombra persistente. Seria possível ajudar Stella sem se ferir ainda mais? Daria a ele uma chance àquela mulher e à sua filha, mesmo que isso significasse encarar velhos fantasmas? A tensão no ar estava quase palpável, como uma corda prestes a estourar. Ele tinha a receita da redenção ali na sua frente, mas a verdade poderia mudar tudo. Algo dentro dele sabia que Stella guardava mais segredos. Ele teria coragem de ouvir? Com o futuro delas e o seu próprio resumo em jogo, o que ele faria afinal? As dúvidas se acumulavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com isso. Algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o coração disparar como um tambor que ecoava em sua cabeça. A cena diante dele parecia congelar. Ele olhou para Stella, ainda ajoelhada, segurando aquele papel amassado com desespero nos olhos. O que mais a mulher poderia estar escondendo? A conexão com seu antigo sócio o deixou em choque, um peso insuportável. Era como se um filme de sua vida estivesse passando em câmera lenta. Você disse que ele está à procura de vocês? A voz de Lucas quase falhou, o ar pesado com o potencial da revelação. Stella sentiu, e um silêncio angustiante tomou conta, com olhares curiosos dos transeuntes que passavam.
Lucas notou que alguns começaram a tirar os celulares, como se aquela cena fosse um espetáculo. Então, antes que ele pudesse processar, um grito cortou o ar. Mãe! Uma menina pequena, com cabelos cacheados e olhos arregalados, despencou de um beco ao lado, correndo em direção a Estela. A realidade daquele momento estremeceu. Lucas sentiu seu ser inteiro se contrair. A criança, que não devia ter mais que 5 anos, tinha o mesmo olhar intenso da mãe. Mãe, por que você está no chão? A menina puxou o braço de Estela enquanto ela tentava se levantar, confusa e surpreendida. Eu encontrei um lugar. Nós podemos. Ficar lá. Por favor, vem. Era um pedido inocente, carregado de esperança e desespero. Lucas sentiu um puxão na sua alma. Aquela garotinha não havia pedido para nascer em um mundo difícil. No entanto, a pergunta cruel espocou em sua mente. Quem era ele para intervir? Os olhares sobre eles pesavam como chumbo. Os murmúrios aumentavam, a desconfiança se espalhava. A tensão na multidão crescia na mesma proporção que a angústia de Lucas. Então, no meio dessa confusão de emoções, o evento mais impactante aconteceu. Um homem surgiu do nada, com um olhar deturpado e ameaçador, apontando para a menininha. Você não deveria estar aqui. Essa criança não é sua. O grito dele reverberou pelo ambiente e todos se viraram para aquele estranho. O coração de Lucas parou por um momento. O que ele queria dizer com aquilo? Estela tremia. A mulher em sua frente, que parecia tão forte e vulnerável ao mesmo tempo, agora estava se desmoronando. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O pânico estava claro em sua voz. As palavras do homem soaram como um eco sinistro, carregadas de um peso que Lucas não conseguiu ignorar. Um misto de medo e confusão se formou em sua mente. O estranho avançou, ainda apontando para a criança, revelando um semblante que exibia tanto raiva quanto dor. Ela não é sua. Você sabe disso. A multidão murmurou, e a incerteza pairou no ar como uma espada prestes a cair. Lucas ficou paralisado, a cena diante de seus olhos se desenrolando como um pesadelo. Ele queria ajudar, mas a história de Estela se tornava mais complexa a cada segundo. Quem é você? Lucas finalmente gritou, o desejo de descobrir a verdade se tornando uma necessidade urgente. Mas o homem apenas sorriu de forma fria, como se tivesse certeza de que tinha o controle da situação. Alguém que conhece bem essa família e seus segredos. As palavras do homem ecoaram. Um aviso sombrio que fez Lucas sentir calafrios na espinha. Ele olhou para Estela e seu olhar estava perdido, uma combinação de medo e confusão. O que mais aquele estranho poderia revelar? E mais importante, que segredos estavam enterrados? Entre eles, que podiam mudar tudo. E ali, em meio à tensão crescente e à crescente multidão, Lucas sabia que havia mais naquele estrondo emocional do que ele poderia imaginar. O que ele faria em seguida? Ele tinha uma decisão a tomar, e nada seria como antes. A verdade estava prestes a surgir, e o peso dela poderia mudar tudo. Lucas sentiu seu coração disparar, um tambor ecoando sua inquietação. O homem estranhamente ameaçador tinha os olhos frios, como gelo. Essa criança não é sua. A frase cortou o ar e um silêncio pesado se abateu sobre a multidão. Os murmúrios começaram a se amplificar, formando uma onda de curiosidade. O que estava acontecendo? Estela estava em pânico, reagindo às palavras do desconhecido. Do que você está falando? Perguntou, sua voz trêmula, quase um lamento. A pequena menina, ainda agarrada a ela, olhou confusa para os rostos estranhos. O olhar de Lucas mudava rapidamente entre Estela e o homem. O clima esquentava. Ele precisava agir. Mas como? Quem é você? Lucas bradou, sua voz ecoando com uma mistura de determinação e medo. O homem riu, mas era um riso amargo, um eco de desprezo. Você realmente não sabe? Estava tão focado em sua própria vida que não entendeu nada. Ele deu um passo à frente, seus olhos brilhando com um conhecimento obscuro. Essa menina, ela não é o que você pensa. O ar parecia se condensar. Lucas sentia que
A situação ia além do que poderia imaginar. Como assim ela não era o que pensava? O que mais poderia haver por trás daquele olhar? Ele hesitou, seu próprio passado pairando como uma sombra. O sócio que o havia arruinado. E agora essa mulher, esta criança. Ela é minha filha, Stella implorou, mas a certeza já vacilava em sua voz. Por favor, não a leve. As palavras dela eram um eco de desespero. Lucas observou cada tremor em seu corpo, cada lágrima que prestes a cair. Mas ele também notou o olhar do homem, cada vez mais voraz. O que você tem a esconder, Stella? Lucas perguntou, a urgência em sua voz se acentuando. Fale a verdade. Uma expressão de dor tomou conta do rosto de Stella. Você não entende, Lucas. Ele está certo sobre muitas coisas, mas eu só queria proteger minha filha. Tudo estava desmoronando. Os olhares curiosos da multidão se tornavam pesados, cheios de condenação. Lucas, sentindo a pressão, perguntou: proteger do quê? O homem sorriu com um ar triunfante e cortou a comunicação. Ela foi enganada. A verdade dela está escondida nas sombras do passado. Você está prestes a descobrir que essa família não é tão simples quanto parece. E então, como se a realidade tivesse se desfeito, a menininha deu um passo para trás, petrificada. Mãe, quem é ele? As perguntas na voz da criança eram sinceras. Stella, tomada pela confusão, encarou a filha e a dor como que a sufocasse. Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele queria proteger aqueles dois. Mas à medida que as palavras se desenrolavam, a verdade tão esperada parecia mais distante. Não acredite nele, filha, Stella gritou, mas suas palavras perdiam força. A multidão agora estava empolvorosa, alguns já sacando celulares, filmando a cena como um espetáculo. E ali, no centro do caos, Lucas viu a verdade de Stella se fragmentar. Revelações dolorosas estavam à espreita. Então, como um flash, o tempo parou de novo quando o homem estendeu a mão, como se um fio invisível o conectasse a Stella. Vá embora. Você não pode protegê-la. E você, Lucas, está prestes a saber que nem tudo que brilha é ouro. A tensão era palpável, o ar pesado com segredos que pareciam demais para lidar. Que mais ele sabia? O que tinha que ver com o passado de Lucas? O peso da expectativa crescia. E no instante em que a tensão parecia insustentável, um grito cortou a cena. Mãe! A polícia! E como um estalo, tudo mudou. Agora seria uma corrida contra o tempo, com verdades ocultas no ar e o futuro daquelas duas vidas na balança. Enquanto Lucas olhava para Stella, o medo e a incerteza preenchiam seu coração. Ele sabia que nada seria como antes. O que ele faria agora? A verdade provavelmente seria devastadora. Lucas respirou fundo enquanto as palavras cortantes do homem ecoavam no ar. A multidão ficou em silêncio, a tensão palpável, como se o próprio vento houvesse parado para ouvir. A polícia! O grito de uma mulher atrás dele quebrou o silêncio, e um murmúrio cresceu, mais intranquilo a cada segundo. Stella se encolheu, seu rosto pálido refletindo o desespero. A menininha ainda segurava sua mão, mas seu pequeno corpo tremia. Lucas sentiu aquele nó na garganta se apertar mais. Ele tinha que agir. Precisamos sair daqui, gritou, puxando Stella pela mão, mas ela estava paralisada, olhar fixo no estranho. Ele está certo, não sou a mãe dela, não sou. A confissão a desfez, e o impacto daquelas palavras foi como um tiro no coração de Lucas. O homem sorriu, um sorriso maligno que transparecia a vitória. É isso! Não dá para proteger o que não é seu. Ele parecia desfrutar do caos que estava criando. Lucas se virou rapidamente para ele. O que você quer dizer com isso? Cada palavra saía com raiva e confusão. O tempo parecia se arrastar. O olhar de Stella passou de choque para dor. Eu não queria que soubessem. Ela falava como se uma avalanche de lembranças estivesse prestes a desabar sobre ela. A verdade é que ela não é minha filha biológica. Eu a encontrei num beco há anos. As palavras dela explodiram no ar.
e por um segundo, tudo parou. A multidão se dividiu entre murmúrios de escândalo e incredulidade. A garotinha olhou de um lado para outro, sem entender. Mãe, o que está acontecendo? Estela, como você pôde? A voz de Lucas tremeu. As revelações o atingiram como um soco no estômago. Ele se sentia traído, mas ao mesmo tempo podia entender. A vida de Estela era um labirinto complicado. E o homem? Ele é o pai? Ele, a voz de Estela vacilou. Ele é um dos homens que estavam na cena. Ele não sabe, mas quem ele está procurando sou eu. E o que ele quer é que eu devolva a menina. Naquele momento, os olhos da garotinha se encheram de lágrimas e um grito sincero escapuliu de seus lábios. Não quero. Ih, mãe, não quero. Lucas se virou rapidinho pro estranho, os olhos brilhando com uma determinação renovada. O que você realmente quer? Dizer isso e se afastar? Você não tem poder aqui. Ele sabia que precisava proteger aquelas duas, mas o homem apenas riu, um riso cheio de desprezo. Não se preocupe, garoto. O que é meu tá vindo pra mim, e tô apenas aqui para garantir que você, como os outros, não irá impedir. O alvoroço em volta deles cresceu. Pessoas começaram a filmar. A expectativa era quase eletrizante. Cale-se, ninguém tá levando essa menina, Lucas gritou, sua voz cortando pelo meio do tumulto. Como isso tudo aconteceu tão rápido? Tudo o que ele queria era ajudar. Agora ele enfrentava um misto de confusão, raiva e um desejo de proteger aqueles que precisavam dele. Então, do nada, uma sirene cortou o ar e a multidão se agitou. A polícia chegava. Uma nova onda de pânico se espalhou entre os presentes e Lucas sentiu seu pulso acelerar. O homem se virou para correr, mas Lucas não podia permitir que ele escapasse. Ele sabia que o tempo estava contra eles. Stella, você tem que me contar tudo agora. Qualquer detalhe pode mudar tudo. Eu não posso. Ela sussurrou, a dor visível em seu rosto. Se eu falar sobre ele, vou colocar você e a criança em perigo. A tensão aumentava, e Lucas percebeu que a situação estava prestes a se tornar um confronto. Ele olhou nos olhos dela, a urgência entre eles era palpável. Então, vamos para a verdade antes que tudo se acabe. O que mais você está escondendo? Mas o olhar de Stella já não estava mais focado nele. Ela estava com medo de algo além do prometido, algo que estava prestes a desmoronar com a chegada da polícia. Justo quando tudo parecia que culminaria em um desastre, uma voz alta interrompeu a cena. Parados! Não se movam! Policiais surgiram, cercando a área. O caos foi substituído por um novo tipo de tensão, e Lucas percebeu que aquela era a chance que esperava para reverter a situação. Mas dentro dele, uma inquietação crescia. Segredos, mentiras. Um passado não resolvido. O que mais toda essa trama escondia? E como as peças se encaixavam, especialmente com ele no centro. A verdade estava prestes a ser revelada, mas qual verdade? O destino de Stella, da menininha e de Lucas dependia das escolhas que seriam feitas a seguir. E a única certeza que ele tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Lucas sentiu seu coração acelerar, a tensão no ar eletrificada com a chegada da polícia. As luzes azuis e vermelhas piscavam ao longe, um sinal de que tudo estava prestes a mudar. Ele olhou para Stella, seu rosto marcado pela angústia e medo, e para a garotinha, que ainda se agarrava a ela com um olhar confuso. A cena parecia um pesadelo. Você precisa nos ajudar, Lucas sussurrou, mantendo a voz firme mesmo com um nó na garganta. Mas Stella apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não consigo. O homem que havia revelado tanto caos deu um passo à frente, um sorriso cínico se espalhando pelo rosto. A questão é que você não sabe. Ninguém sabe. A verdade é muito mais complicada. Ele se voltou para a multidão, como se estivesse prestes a fazer um grande anúncio. Stella não é só uma mulher comum. Ela é parte de uma rede, uma família que eles não querem que você conheça. Os murmúrios cresceram na multidão. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele estava insinuando? Algo se formava na cabeça de Lucas, uma conexão que parecia estar nas sombras. Antes que pudesse armar suas palavras,
o homem continuou, a voz cheia de veneno. Essa menina é muito mais do que você imagina, Lucas. Cale a boca, gritou Lucas, mas a multidão estava atenta. Todo mundo sentia que algo grande estava para ser revelado. E então, de repente, o grito de uma mulher ecoou da multidão. A verdade é que essa menina é minha. Todos os olhos se viraram para uma mulher que surgira do meio da multidão, com uma expressão que misturava alívio e desespero. Ela havia elismo, uma aura familiar, mas Lucas não lembrava de onde. Quando você a levou, eu estava procurando por ela. Eu sou a mãe dela. Estela estremeceu. As palavras da mulher caíram sobre ela como uma bomba. O que você está dizendo? Ela sussurrou, confusa. Isso não pode ser verdade. O homem riu, mas não era um riso de vitória. Era um riso amargo. Você vê, Lucas? Pode ser que a criança não seja a filha de quem você pensava. E esse segredo a mantém viva nas sombras. A mulher se aproximou, olhos fixos em Estela e a criança. Ela é minha. Que verdade! Você a sequestrou! A tensão na multidão cresceu de forma alarmante. A realidade de que a criança poderia não ser filha de Estela parecia ser apenas começo. Os murmúrios tornaram-se gritos de choque. Lucas ficou paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Se a garotinha não era realmente filha de Estela, o que isso significava para eles? Que laços invisíveis mantinham todo aquele caos? Estela se afastou, os olhos desgrenhados pela confusão. Ela estava perdendo o controle. Por que você não me disse? Você tinha que me dizer. Ela se virou para o homem. Você sabia? O homem apenas sorriu. Eu sabia de várias coisas. Mas, como sempre, a verdade é bastante complicada. E Lucas, meu amigo, você realmente não sabe o que está acontecendo. Lucas olhou para a garotinha, que agora se distanciava, sem entender o que estava se desenrolando. Cada segundo parecia uma eternidade. Quem é você? Ele perguntou à mulher. Por que não a procurou antes? Ela segurou a cabeça, como se tentasse organizar suas ideias num turbilhão. Eu não sabia que ela estava aqui. Pensei que tinha perdido tudo. As lágrimas escorriam no seu rosto. Se eu soubesse, teria feito qualquer coisa. O silêncio tomou conta do ambiente. Cada pessoa presente sentiu o peso da revelação. O que Lucas fez ou deixou de fazer estava saindo de seu controle. E a única certeza era que a verdade, esperada ou não, estava se revelando de forma devastadora. O que mais poderia ainda ser descoberto? A garotinha, agora olhando angustiada entre as duas mulheres, gritou, "Mãe!" E tudo desmoronou em um mar de incertezas. O que mais poderia estar escondido sob todas essas mentiras? Quais segredos deveriam ser revelados para que pudessem colocar as peças desse quebra-cabeça de volta no lugar? A vida de cada um estava prestes a mudar, e Lucas sentia que a verdade não apenas abalaria o presente, mas também poderia alterar seu futuro para sempre. Lucas sentiu a pressão ao seu redor aumentar. O que estava acontecendo? A revelação da mulher o havia abalado. A garotinha, que ele pensava ser filha de Estela, olhava de uma para outra, confusa e assustada. A multidão, que antes estava curiosa, agora balançava entre o espanto e o alvoroço. Ele precisava entender tudo aquilo. Precisava agir rápido. Estela, o que está acontecendo? Lucas perguntou, sua mente girando. As palavras da mulher o deixaram em choque. A ideia de que a menininha não era a filha de Estela abalou seu mundo. Mas antes que Estela pudesse responder, uma nova onda de vozes rugiu da multidão. A mulher que gritou ser a mãe da criança avançou. Mas algo nos olhos de Estela fez Lucas ficar alerta. Você não sabe o que está dizendo, gritou ela, com a voz tremendo. Ela estava prestes a se quebrar diante de todos. Estela, por favor, me diga a verdade. Lucas suplicou, enquanto os olhares da multidão se tornavam cada vez mais pesados. A polícia já estava próxima, e ele sentia que o tempo estava acabando. Você a encontrou, mas quem é realmente essa criança? A tensão no ar era palpável, e no momento em que tudo parecia que ia desmoronar,
Algo inesperado aconteceu. Um som alto e estrondoso cortou o ar, seguido por um grito. Não se aproximem dela! Um homem, de terno escuro e expressão severa, avançou da multidão, como um caçador em busca de sua presa. Quem é você? Lucas gritou, o peito apertando com medo. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O homem olhou para ele, seus olhos cheios de um conhecimento que Lucas não compreendia, mas que o fez sentir um frio na espinha. Eu sou alguém que conhece bem o passado de cada um. Aqui, respondeu o homem com um tom de voz baixo e ameaçador. Temos problemas mais sérios do que você imagina. As palavras do homem ecoaram como um presságio de desgraça. Antes que pudesse perguntar mais, um carro da polícia parou abruptamente, e oficiais com armas em punho saltaram para fora. A multidão gritou em pânico, criando um alvoroço. Foi então que Lucas notou. O homem de terno tinha o olhar fixo na menininha, como se a reconhecesse. Ela é a chave. Eu vim buscar o que é meu, o homem gritou, e um silêncio pesado se abateu sobre todos. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Lucas instantaneamente sentiu que algo estava prestes a desmoronar. Mãe, quem é? Ele? A garotinha virou-se para Stella, sua voz trêmula. Mesmo aqueles que estavam imersos na cena começaram a sussurrar, a dúvida e a confusão tomando conta deles. Lucas olhou para Stella, o desespero em seu rosto crescia. Stella, o que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Ele tentava encontrar alguma verdade nas palavras fragmentadas dela, mas tudo parecia um quebra-cabeça desfeito. Mas então, algo que ele nunca esperaria aconteceu. O homem se virou para Stella com um sorriso sombrio. Você realmente pensou que poderia escapar, não é? A verdade sobre ela está mais próxima do que você imagina. Era como se o mundo tivesse parado para Lucas. O que ele queria dizer com aquilo? Uma raiva. Contida começou a crescer dentro dele, mas ele se sentiu impotente. Ele precisava entender, mas o tempo escoava entre seus dedos. E então, a verdade mais chocante de todas surgiu como uma tempestade. O fruto das sombras. A afirmação do homem foi interrompida por uma explosão de luz e redemoinhos de fumaça. Uma bomba. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Caos total. Lucas não sabia mais o que pensar. O que estava acontecendo? O importante era proteger aquelas duas mulheres diante dele, agora cercadas pela confusão. Dentre a fumaça, um fio de corrente, uma conexão antiga foi revelada. Ele percebeu que a menininha tinha o olhar do homem e o coração dele. Começou a disparar. O que era tudo isso? Seria possível que aquela criança realmente fosse... Ele fixou os olhos na garotinha, agora apavorada e sozinha. E no meio da confusão, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que Lucas nunca poderia imaginar era que essa verdade poderia transformar tudo. Seu relacionamento com Stella, sua vida e talvez um destino bem mais sombrio do que imaginara. O ciclo de mentiras e segredos estava prestes a ser quebrado, e tudo o que ele conhecia poderia ruir diante de seus olhos. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A confusão e o caos cresciam ao seu redor. A revelação da mulher reverberava em sua mente. A garotinha não era filha de Stella. E agora a presença do homem ameaçador apenas intensificava a inquietação. O grito da criança ressoou em seus ouvidos, mas antes que pudesse agir, a explosão de luz e fumaça tomou conta da cena, separando-os como se o tempo tivesse se detido. Estava difícil respirar. Lucas lutou contra a onda de pânico que o invadia. Ele precisaria resgatar Stella e a menina do abismo da confusão. E, em um ímpeto, começou a se mover em direção a elas, sem saber que o homem de terno estava atrás. O homem estava à espreita, observando-os com um olhar de satisfação. Então, tudo mudou em um piscar de olhos. O homem estendeu a mão e um brilho metálico ofuscante surgiu. De seu bolso, uma faca. Ele sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. É hora de encerrar essa farsa, ele gritou, e a atmosfera se transformou. Um peso insuportável tomou conta de tudo.
Não, não! Lucas gritou, seu coração disparado. O mundo diminuía, e a realidade se tornava um turbilhão de barulho e luz. Ele se virou para Stella, que estava paralisada. Stella, corra! E antes que ele pudesse se aproximar mais, o homem se lançou sobre a garotinha. Um ato desesperado. O caos aumentou. A multidão gritou. Algumas pessoas se jogaram ao chão. Saiam do caminho! Uma voz de comando surgiu das fileiras da polícia. A situação se tornara tensa como um fio prestes a estourar. A fumaça começava a se dissipar, mas as visões tornavam tudo mais aterrorizante. E então, como um flash, um grupo de policiais cercou o homem. Mas antes que ele pudesse ser detido, o homem virou-se e, com um rápido movimento, empurrou a garotinha para o lado, como se estivesse liberando um pneu furado. Você sabe o que precisa fazer, Stella! Ele gritou, e suas palavras cortaram como uma faca. Ela é a única ligação. Ninguém entendeu. Ninguém podia entender. O rosto de Stella se transformou em um retrato de desespero. O que você quer dizer com isso? Ela pediu, mas a resposta estava ali, girando na atmosfera caótica. O homem se virou, encarando Lucas. Você está em uma grande encrenca, mas sua escolha ajudará a resolver isso, ele declarou, quase desdenhoso. Lucas sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Como ousava ameaçar uma criança? Antes que fizesse algo, o homem fez um movimento brusco, quase instintivo. A faca cintilou sob a luz, fazendo com que Lucas sentisse um frio na espinha. De repente, um tiro ecoou, uma explosão de som e um grito cortante. O homem se virou, levando a mão ao peito, e Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele observou em choque enquanto o homem cambaleava para trás antes de cair, sua expressão de triunfo se desvanecendo para uma máscara de dor. A garotinha gritou, seu lamento ecoando no ar. O retorno da realidade era esmagador. A multidão prendeu a respiração, e em meio ao caos, Lucas finalmente entendeu o que aquela revelação realmente significava. O homem tinha algo mais a dizer, algo que poderia destruir tudo o que ele e Stella estavam tentando proteger. Stella. Ele se virou para ela, os olhos cheios de medo e preocupação. A verdade que ele mencionou, o que ele quer dizer com isso? Mas ela não respondeu. Um olhar distante preenchia seu rosto, como se estivesse absorvendo cada palavra que o homem tinha trazido à tona. O tiroteio havia silenciado o tumulto momentaneamente, mas a pressão estava longe de terminar. E assim, mais uma verdade estava prestes a ser revelada, e Lucas sabia que isso poderia mudar tudo. Sua vida, seu destino, talvez até mesmo sua relação com Stella e a menina. As sirenes continuavam a tocar, mas a verdadeira tempestade estava prestes a desabar sobre eles. O que mais estava escondido sob camadas de mentiras? A cada momento a situação se tornava mais intensa e mais insuportável. O que ele e Stella realmente sabiam sobre quem eram? Lucas não tinha certeza, mas uma coisa era clara. Tudo o que conheciam estava à beira do colapso. E ele precisava descobrir rapidamente, ou perderia não só a verdade, mas a si mesmo. Lucas sentiu o coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. A cena era insuportável. O homem caído no chão, a garotinha apavorada e Stella, perdida em sua confusão com os segredos se acumulando entre eles. Ele precisava agir, mas a realidade era caótica. A polícia estava se aproximando, a multidão gritando, e a verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a cair. Então, como se o destino tivesse um plano cruel, o homem se debateu no chão e, com os últimos vestígios de força, gritou: "Não importa quem eu sou, a verdade vai se revelar. A menina, ela pode ser mais importante do que vocês imaginam." As palavras dele cortaram o ar, criando um novo pânico entre todos. Lucas e Stella trocaram olhares nervosos. O que ele queria dizer? O homem, ainda sem se levantar, arrancou um pequeno objeto do bolso. Um celular? Uma bomba! O tempo pareceu parar quando ele gritou: "A conexão vai se revelar e a verdade vai acabar com vocês."
Lucas se lançou para frente, tentando impedir que a situação piorasse, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma explosão de luz ofuscou seus olhos. O homem pressionou o botão antes que qualquer um pudesse reagir. O choque da explosão estremeceu o chão. O som era um eco ensurdecedor. Todos caíram, cercados por fumaça, causando confusão. A visão se despedaçou em fragmentos, preenchendo o ar com gritos, pessoas desesperadas tentando encontrar uma saída. Lucas tentou se levantar, mas o impacto o derrubou novamente. Ele gritava por Stella, pelo que restava daquelas horas malucas. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele finalmente a viu. Stella estava caída, com a garotinha amparada em seus braços, ambos cobertos de sujeira. Lucas correu até elas, o coração martelando no peito. Stella, você tá bem? Ele a sacudiu suavemente, mas a expressão dela estava longe, o olhar de desespero. O que aconteceu? Então veio a reviravolta, tão inesperada que fez o sangue de Lucas gelar. Ela não é minha filha. Ela não é minha filha. Stella murmurou, uma pequena que mal foi ouvida. Ela é uma parte de tudo, do meu passado. As palavras saíram como se fossem uma confessão. Lucas sentiu seu mundo se desmoronar em um minuto. O que você está dizendo? Como assim? A confusão girava como um redemoinho na mente dele. A garotinha, ainda apertando a mão de Stella, olhou para os dois com um misto de medo e inocência. Mãe, o que está acontecendo? Lucas se sentiu paralisado, a realidade do que estava sendo revelado o atingindo como uma onda. Um segredo há muito enterrado. O homem caído no chão não era o único que tinha algo a esconder. Esse homem, Stella começou, o tremor em sua voz evidenciando o peso de suas revelações. Ele era parte de um grupo que envolvia minha família. Eu tinha que proteger você desde o momento que a encontrei. Mas agora tudo saiu do controle. O passado dela explodiu à sua frente. E Lucas percebeu que a verdade parecia muito mais obscura do que poderia imaginar. As sirenes da polícia cortavam a confusão, mas Lucas sabia que eles não eram a única ameaça ali. Stella, o que mais você esconde? O que mais aquele homem sabe? Ele olhou nos olhos dela buscando respostas, mas encontrou apenas dor e arrependimento. E enquanto a fumaça se dissipava, revelando a cena de caos à sua volta, um novo eco ressoou na mente de Lucas. Se a garotinha não era apenas uma criança, mas uma ligação com um passado obscuro, o que mais estava em jogo? O homem no chão poderia ser apenas o começo. A multidão se aglomerava, olhares curiosos e críticos observando a cena, como se soubessem algo que ele não sabia. A verdade estava se formando, e Lucas percebeu que o que havia começado como um ato de compaixão agora se tornava um labirinto perigoso de segredos. E pelo que parecia, tinha uma escolha a fazer entre proteger Stella e descobrir a verdade. Um peso pesado envolvendo seus ombros. A tensão aumentava a cada segundo, e ele sabia que a resposta estava bem diante dele. Em um momento de esperança, olhando para a garotinha e depois para Stella, ele sentiu a responsabilidade afetá-lo. E a cada instante, a pergunta se tornava mais intensa. Quanto da verdade ele estava disposto a descobrir? Lucas sentiu o coração acelerar, a adrenalina correndo em suas veias. A cena era insuportável. O homem caído no chão, a garotinha apavorada e Stella perdida em sua confusão com os segredos se acumulando entre eles. Ele precisava agir, mas a realidade era caótica. A polícia estava se aproximando, a multidão gritando, e a verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a cair. Stella, ele gritou, tentando chamar sua atenção, mas tudo parecia girar ao redor deles. Um misto de medo e dor tomava conta do ambiente. A garotinha, ainda nos braços de Stella, olhava para os dois. Visivelmente confusa, suas pequenas mãos segurando a camiseta desgastada da mãe adotiva. O que está acontecendo, mamãe? A voz dela tremia. Não sei, meu amor. Stella sussurrou, as lágrimas finalmente transbordando. Sinto que tudo isso se desmorona. E antes?
Que Lucas pudesse pensar em uma resposta, o homem no chão, que ainda se debatia, soltou uma risada rouca, uma risada que parecia impregnada de ódio. Vocês acham que podem escapar da verdade? Vocês nunca saberão o que verdadeiramente significa ser uma família. Ele tentou se levantar, mas as forças o abandonavam. Tarde demais, Stella. A menina é mais do que você pode imaginar. Os murmúrios da multidão aumentaram na mesma proporção que o caos. Lucas olhou em volta, buscando apoio, um plano, qualquer coisa. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Então, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens surgiu da multidão, todos parecendo prontos para a luta. Estavam vestindo roupas escuras e não pareciam amistosos. É hora de acabar com isso! Um deles gritou e os olhos dele brilharam com uma energia ameaçadora. Lucas sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? Quem eram eles? Não, fiquem onde estão! Lucas gritou. Mas sua voz se perdeu em meio aos gritos. E então um deles se lançou em direção ao homem caído no chão. O choque percorreu a multidão e tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para pensar. Uma explosão de gritos. Um soco. O homem caiu novamente. Nesse instante, a garotinha começou a chorar, um choro desesperado que ecoou em meio ao tumulto. Stella, com a voz embargada, a agarrou mais forte. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Mas Lucas percebeu que a tensão aumentava. Ele sabia que precisava proteger aquelas duas, mas algo dentro dele mudou naquele instante. Um lampejo de clareza cortou a confusão. Stella, o que ele quis dizer? A pergunta saiu falha, mas cheia de urgência. A multidão agora estava dividida entre os que queriam ver de perto e os que tentavam se afastar do que se tornava um verdadeiro caos. O homem caído, com o rosto sujo de sangue, olhou nos olhos de Lucas e sorriu. A verdade sobre a menina. Ela pode ser a chave para muitos segredos que você não conhece. E num movimento inesperado, ele apontou para Stella. E se eu lhe dissesse que ela não é quem você pensa? Que você vai descobrir coisas que mudam tudo. O impacto de suas palavras parecia reverberar no ar, a tensão se elevando a novos níveis. O olhar de Stella se afastou. O que você está dizendo? Não, isso nem pode ser verdade. E enquanto ela falava, a mulher da multidão que havia se apresentado como a mãe da menina olhou para Lucas com um olhar de desespero e urgência. Eu sei onde ela vem. A verdade é que ela pertence a mim. E agora, todos vocês estão em perigo. O tom da mulher ressoava como um aviso literal. Lucas, incapaz de processar tudo, olhou para a garotinha. Ela tinha o mesmo olhar da mulher. Uma conexão que não podia ser negada e tudo começou a se encaixar dolorosamente. Não, você não pode fazer isso. Stella protestou, mas a mulher se aproximou, os olhos brilhando com uma fúria contida. A verdade está prestes a explodir. É hora de você saber que o passado não pode ser enterrado para sempre. E nesse momento, tudo pareceu desmoronar. As sirenes ainda ecoavam. Mas agora havia uma nova camada de caos. O homem no chão começava a se arrastar, indignado pela dor. E Lucas se sentiu imerso na mais profunda confusão. Quem realmente é essa menina? O que mais você está escondendo? E sem aviso, o grupo de homens de antes avançou, agora confusos e prontos para o confronto. O ar estava impregnado de adrenalina, como se o tempo estivesse acelerando. Um deles se virou para Lucas e com um olhar penetrante disse: se você deseja que a verdade venha à tona, esteja preparado para o que vai descobrir. Era um prenúncio, uma promessa vazada em meio ao caos. Agora, tudo estava prestes a desmoronar. E Lucas sabia que as revelações poderiam mudar o destino de todos. O que mais aquelas palavras poderiam revelar? Ele não tinha certeza, mas sabia que, no momento em que a verdade fosse exposta, nada seria como antes. O caos finalmente chegou ao seu clímax. Lucas se sentia como se estivesse em um pesadelo, tudo girando ao seu redor. O homem no chão, a multidão em alvoroço. Ah! Garotinha chorando nos braços de Stella. Ele precisava agir, mas a pressão aumentava como um gás prestes a explodir. A polícia cercava a cena, mas o verdadeiro desafio estava diante dele. A verdade. O homem ferido respirava ofegante, seu olhar despedaçado danificando qualquer vestígio de esperança.
Você nunca vai saber o que está por trás disso tudo, Lucas. Suas palavras eram cortantes, uma advertência, e isso fez o coração de Lucas encolher. Estela, por favor, o que há com a menina? Lucas se dirigiu a ela, os olhos fixos na garota, que apenas olhava para sua mãe, confusa e assustada. Estela hesitou. Um momento eterno, pesado como chumbo. Os murmúrios da multidão aumentavam, exigindo por respostas. Ela foi uma parte do meu passado que eu nunca consegui deixar para trás. Estela finalmente confessou. Lucas sentiu o estômago revirar. O peso da revelação invadiu o espaço entre eles, e o homem no chão sorriu de forma triunfante. Viu? Eu sempre soube. A verdade vai se revelar e ninguém pode parar isso. Isso não é verdade, Estela gritou, os olhos marejados. Ela é minha filha. Mas Lucas percebeu a incerteza em sua voz. A garotinha, consumida pelo último fio de esperança, olhou de Estela para o homem caído. Quem é meu pai? A pergunta ecoou como um grito na mente de Lucas. Um silêncio pesado caiu sobre todos. O homem no chão começou a se arrastar, murmurando. O que precisamos agora é contar a verdade. O que ela não sabe pode mudar o destino de todos vocês. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Lucas encarou o homem, sua respiração acelerada. Que verdade! Então, como se o próprio destino tomasse a palavra, a mulher que havia se apresentado como a mãe da menina se adiantou. Eu sei o que ele quer dizer, é mais do que você imagina. A minha filha, e a única maneira de protegê-la até... As palavras dela se entrelaçaram com a angústia da cena. No meio da confusão, a polícia finalmente tomou os homens da rua. As sirenes cortaram o ar, mas o perigo ainda estava lá. Lucas sentia que toda a verdade ainda estava escondida nas sombras, pronta para ser revelada. Ele precisava agir rapidamente. Estela, vamos sair daqui! Ele a puxou em direção à saída do tumulto, a garotinha em seus braços. Mas antes que pudessem se afastar, o homem ferido ergueu a mão, digitando algo em seu celular. Vocês estão em perigo. A verdade vem. E tudo que vocês conhecem vai ruir. E em um último suspiro, o homem desabou, a luz de seus olhos se apagando, deixando a opressão pairar no ar. A multidão estava em choque. As sirenes aumentavam, as luzes da polícia piscando. Mas Lucas percebia que uma nova verdade começava a se formar quando olhou para Estela novamente. A fragilidade dela era a mesma da garotinha, de mãos dadas na escuridão, enfrentando um passado que ameaçava separá-las a qualquer momento. Precisamos ser mais fortes, juntas. Ele olhou para os rostos em volta, até mesmo a mulher que dizia ser a mãe. A dúvida ainda pairava, mas agora a esperança começou a germinar no meio da confusão. O futuro ainda era incerto, mas não havia como voltar atrás. Lucas fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importava o que acontecesse, ele estaria lá. Juntos, eles enfrentariam qualquer verdade que surgisse, mesmo que o preço fosse caro. E assim, como um feixe de luz no fim do túnel escuro, eles se afastaram da cena do caos, levando consigo um novo entendimento. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? Uma nova jornada se iniciava, ainda repleta de mistérios, segredos e, acima de tudo, esperança. E enquanto isso, se você chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.